Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Samuel Beckett. Samuel Beckett foi um dramaturgo, romancista, crítico e poeta irlandês de expressão inglesa e francesa, nascido em 1906 em Dublin e falecido em 1989 em Paris, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1969. Samuel Barclay Beckett nasceu em Foxrock, nos subúrbios de Dublin, a 13 de abril de 1906, numa família burguesa e protestante abastada. Aos 14 anos, começou a frequentar a Portora Royal School, que era uma escola de classe média situada no norte da Irlanda, e em 1923 ingressou no Trinity College de Dublin, onde se bacharelou em literatura moderna no ano de 1927, especializando-se em francês e italiano. Começou a trabalhar como professor em Belfast, mas no ano seguinte viajou para Paris e ali permaneceu durante 2 anos, entre 1928 e 1930, como leitor da École Normale Supérieure, portanto lá de Paris. Poucos meses depois da sua mudança para Paris, passou a frequentar a pequena comunidade literária de expressão britânica, que se reunia na famosa livraria Shakespeare and Company, de Sylvia Beach, onde ele conheceu o compatriota James Joyce, autor do célebre clássico Ulisses. Tornou-se um grande admirador do escritor e a sua obra foi fortemente influenciada por ele. Em 1930, Beckett estreou-se como poeta ao publicar o Horoscope, um monólogo dramático em que o protagonista era o filósofo francês René Descartes, que empreendia uma meditação sobre os mistérios de Deus, da vida e da morte, enquanto esperava pelo seu pequeno almoço, que era uma substancial omeleta. De volta a Dublin, portanto, na Irlanda, lá no ano de 1930, frequentou a licenciatura lá no Trinity College, onde já tinha estudado antes, o que lhe valeu depois, de concluída a licenciatura, uma posição como docente de francês lá nessa mesma instituição e publicou então a coletânea de ensaios com o título Proust no ano de 1931. No ano seguinte, 1932, a morte do seu pai trouxe-lhe uma herança considerável, a receber depois em anuidades, facto que foi preponderante para a decisão de abandonar a carreira académica com o firme propósito de se dedicar inteiramente à escrita. Voltou para Paris, onde escreveu a sua primeira novela, com o nome de Dreams of Fair and Middling Woman, que viria a ser publicada só depois da sua morte, muito mais tarde, no ano de 1993. Mas no ano seguinte, em 1933, voltou outra vez para Dublin, onde, por causa do seu pai ter falecido, ele teve que assumir os cuidados com a sua mãe. Mas, julgando que Londres fosse o meio mais propício a oportunidades, do que lá na Irlanda, mudou-se para esta cidade e imiscuiu-se na boémia londrina. No ano seguinte, em 1934, publicou, então, o seu primeiro romance, que se chamou More Pricks Than Kicks. Seguiu-se depois um período um bocado difícil da sua vida, que foi marcado por visitas regulares a um psicanalista, entre os anos de 1935 e 1936. Ele, depois de ter estado então em Londres alguns anos, passou pela França, passou pela Alemanha e pela Itália, mas tudo assim breves passagens, até que no ano de 1937 ele resolveu estabelecer-se definitivamente em Paris.
E o ano de 1938 ficou marcado por dois acontecimentos de grande importância na vida dele. Um é que ficou gravemente ferido ao ser agredido por um estranho, desconhecido, que lhe desferiu uma facada no peito. E o outro é que conheceu Suzanne Deschavaux Dusmenoil, que era uma estudante de piano, com quem ele passaria a viver o resto da vida e com quem casou mais tarde, no ano de 1961. Mas continuando, nesse ano de 1938, nesse mesmo ano, ele publicou o seu primeiro, de facto, romance, grande romance, que foi o Murphy, que está traduzido em português. Obra em que Beckett analisava o mundo da prostituição. Depois, então, de começar a Segunda Guerra Mundial, em 1939, ele juntou-se às fileiras da resistência, mas procurado pelos nacionalsocialistas, né, lá pelos nazis, depois de terem invadido Paris. Ele, no ano de 1941, ele foi então obrigado a fugir para o sul do país, para o sul da França, e escondendo-se no Roussillon durante 2 anos. Portanto, na companhia da Suzanne. Não é? Durante esses 2 anos, Beckett trabalhou como agricultor e continuou a escrever, elaborando então o manuscrito do que veio a ser o seu segundo romance, que veio a ser publicado no ano de 1953 com o título de What, também traduzido em português e que também eu aqui tenho. Indiretamente, ele ajudou a Maquis a sabotar o exército alemão, lá nas montanhas do Vaucluse, mas nunca gostou de falar dessa sua época da guerra. No futuro, ele quase nunca falou das atividades que ele realmente fez durante essa época em que ele colaborou com a resistência e lutou contra os alemães. Em 1942, teve que deixar a resistência porque tanto ele como a Suzanne foram obrigados a fugir de França, portanto, sob perigo de morte. Depois, então, de acabar a guerra, o Beckett voltou para Paris e ainda trabalhou, depois, como voluntário para a Cruz Vermelha, portanto, na ajuda à reconstrução do país. E foi então que ele começou a escrever em francês. A partir daí, a maioria das suas obras passaram a ser escritas em francês. Nomeadamente 4 romances, 2 dramas, uma coleção de contos, vários ensaios e críticas de arte. Foi um período intensamente criativo, que se iniciou, portanto, nos finais dos anos 40, e as suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente a insegurança, a confusão, depois o exílio, a fome e a privação, a privação, digo bem, a falta de tudo, moldaram e ficaram espelhados na sua escrita. A grande descoberta literária de Beckett ocorreu durante, portanto, a década de 1950. Foi nessa altura que ele, de facto, começou a ser conhecido internacionalmente. Sobretudo a partir da publicação de uma série de peças inovadoras e de alguns romances, alguns dos quais eu já falei. Então, ele começou a escrever e escreveu uma trilogia de romances que ele próprio depois traduziu para inglês, e é uma trilogia muito famosa que é composta, portanto, pelos livros Molloy, que em português tem o mesmo nome, Molloy, que foi editado em 1951. O segundo foi o Malone Mur, que em português é o Malone está a morrer, que saiu em 1951 também. E o terceiro é L'Innommable, que em português é O Inominável, que saiu em 1953. Portanto, são 3 complexas elaborações sobre o problema da identidade humana e a sua perda no mundo fragmentário, em que a própria linguagem é posta em xeque. Depois, no romance seguinte, que em português seria Como Isto É, mas que eu penso que não está traduzido em português, pelo menos eu não o tenho, em que ele realmente continua a apresentar este mesmo género de questões. Ora bem, então ele, embora já, de facto, já era conhecido em alguns círculos, por causa dos romances e dos poemas que tinha publicado anteriormente, o nome de Beckett projetou-se internacionalmente com a estreia da sua primeira peça, quando ele realmente resolveu começar a escrever teatro.
E essa sua primeira peça, que o projetou internacionalmente, chamou-se, no original, En attendant Godot, que em português está traduzido com o nome À Espera de Godot, e que foi editada em 1952. Essa peça causou uma enorme celeuma em Paris e é de facto a sua obra mais famosa. Dois vagabundos dialogam em cena, né, enquanto esperam um misterioso Godot, que nunca aparece. Portanto, uma peça em dois atos, e eles discutem, falam disto, de muitos diversos assuntos, sempre à espera de Godot, mas o Godot nunca apareceu. Portanto, o Beckett, nesta peça, examina os alicerces mais básicos das nossas vidas, com um humor surpreendentemente negro. E os críticos, na época, especularam, e eu também penso o mesmo, que este nome de Godot é, de facto, digamos, uma corruptela de o nome de Deus em inglês, do God. God, que deu Godot. Portanto, ele escreveu a peça em francês, mas disfarçou aqui o nome de Deus. Porque eles esperam Godot, é assim como que estivessem à espera de que houvesse um Deus que lhes desse uma razão de ser para a sua vida, que eles não encontravam. A peça, aliás, acaba assim. Mais ou menos nas últimas falas, eles dizem: olha, afinal, olha, pronto, matámos-nos amanhã. Matámos-nos amanhã. Bem, a não ser que o Godot apareça. Quer dizer, é como quem diz, a não ser que venhamos a ter a prova de que, de facto, Deus existe, que existe uma vida futura, que temos um futuro, que a vida não acaba com a morte. Portanto, parece-me ser essa a grande ideia desta peça. De facto, a sua mais famosa peça de teatro. Portanto, a peça seguinte, muito conhecida, é o Fin de Partie, que em português está traduzido com vários nomes, em várias edições, entre as quais uma delas é O Fim de Partida. Bem, o Fin de Partie foi editado em 1957. E aqui, Beckett repete de facto os mesmos jogos de palavras, num diálogo inconsequente entre dois personagens, que é o Ram e o Clove. Depois há também os pais do Ram, que já são velhinhos e paralíticos, e que vivem assim na rua, dentro de contentores do lixo. Há de realmente que realçar nesta peça, de facto, o humor negro. É de facto uma parábola sobre a impotência do homem, do ser humano, para realmente suportar a natureza e controlar e dominar a sua própria vida. Depois, o ano de 1959 marca o regresso dele à sua língua materna. Voltou a escrever alguma coisa em inglês. Publicou então o Crab's Last Tape, depois ele traduziu para francês, e que está editado em Portugal também em várias edições, uma delas a última gravação, outras a última gravação de Crepe, outra a última bobina, portanto, várias traduções com vários títulos. Portanto, este livro saiu, como digo, a primeira edição é em inglês, no ano de 1959. Portanto, é uma peça de teatro em que um velho está sentado sozinho num quarto e que então tem um monólogo, um diálogo. Talvez seja melhor chamar-lhe monólogo, porque ele dialoga, não dialoga com ninguém, dialoga com o seu próprio gravador, onde vai passando uma fita magnética, não é? Vai falando e ele vai ouvindo e, portanto, e nós, a assistência, os espectadores da peça vão ouvindo passagens também da fita, enquanto ele vai falando para o gravador. É de facto uma peça também muito interessante e uma construção de facto fantástica, uma montagem, digamos assim, teatral incrível, e que, portanto, nos mostra nesta peça a passagem do tempo, a passagem do mundo, tudo passa neste mundo e no fundo não sabemos para onde vamos, para onde caminhamos, qual se vai ser ou se teremos sequer algum futuro. Depois, noutra peça, também muito importante, que é o Oh les beaux jours, este já também em francês,
que em português está traduzida também em mais do que uma tradução. Uma delas é Os Dias Felizes, e que saiu no ano de 1961. Ele, nesta peça, estreita o círculo negro da comédia negra, colocando em cena o monólogo grotesco de uma mulher que se enterra progressivamente no monte de areia, enquanto recorda um passado feliz. Portanto, aqui nesta Os Dias Felizes, temos, portanto, a história, vemos a peça começa logo com a mulher já enterrada da cintura para baixo. E depois, à medida que a peça vai passando, ela vai sendo enterrando cada vez mais, até que no final só já tem a cabeça de fora. Né? E ela depois dialoga também com um homem, parece que o marido, que é mais ou menos 10 anos mais velho do que ela, e que, portanto, está a folhear no jornal, mas é quase só ela que fala, e é quase só um monólogo dela, portanto, um monólogo muito grotesco, como aliás é típico das peças do Beckett, são sempre assim histórias muito rocambolescas, muito estranhas. Portanto, ela vai recordando ali como o seu passado foi feliz, aqueles dias felizes, mas que já passaram. Ora, o Beckett é amplamente considerado como um dos escritores mais influentes do século XX. Fortemente influenciado pelo James Joyce, como já vimos, não é? Que ele conheceu de novinho, quando foi para Paris. É considerado como um dos últimos modernistas, mas também foi inspiração para muitos escritores posteriores, que o consideram também já assim como um dos primeiros pós-modernistas. O Beckett utiliza nas suas obras uma riqueza metafórica imensa, privilegiando uma visão pessimista acerca do fenómeno humano, como já dei um bocadinho a entender. Ao lado do Eugene Ionesco, ou do Arthur Adamov e de outros, o Beckett é um dos escritores fundamentais daquilo que ficou conhecido pelo teatro do absurdo, uma corrente que faz, portanto, uma feroz e uma intensa crítica à modernidade. As suas peças teatrais consagraram Beckett como um dos nomes dos escritores mais proeminentes do teatro do absurdo, lidando com temas complexos e existencialistas, como a desilusão, o sofrimento, o absurdo da condição humana. Em Beckett, a ironia amarga resulta de um violento contraste entre a esperança que o homem coloca na sua existência, na possibilidade de que haja um futuro, um pós-morte, e o que realmente, de facto, encontramos nela hoje, enquanto estamos neste mundo. O paradoxo e o humor negro são, portanto, frequentes na sua obra e representam o mecanicismo da linguagem e dos atos humanos. Talvez por isso mesmo ele tenha sido chamado o comediante do impasse. O Samuel Beckett recebeu o Prémio Nobel de Literatura no ano de 1969, como já disse, pela sua escrita, que, em novas formas para o romance e para o drama, na destituição do homem moderno, adquire a sua elevação. Foi assim que o Comitê Nobel classificou a razão da atribuição do prémio. A atribuição, portanto, do Nobel foi conhecida, portanto, em outubro de 1969, numa altura em que o Beckett estava de férias em Thun, no norte da África, lá, com a esposa. Então ela, prevendo que o seu marido, portanto, um indivíduo intensamente antissocial, seria marcado pela fama, que a partir daquele momento, portanto, era inevitável, não é? Ela ficou preocupada e descreveu que o prémio final para ele não foi um prémio, foi uma catástrofe. Uma catástrofe. Há quem diga que ele não ligou nenhum ao prémio, pegou no dinheiro e que portanto, o prémio serviu para ele auxiliar artistas pobres. Portanto, como vimos, o Beckett escreveu em inglês e em francês. A maior parte das vezes ele próprio foi o tradutor das suas próprias obras. O que escrevia em inglês depois traduzia para francês e era publicado um ano ou dois depois na França, e vice-versa. As suas obras atualmente estão traduzidas em dezenas e dezenas de línguas, mais de 30 línguas ou mais. O Beckett faleceu em Paris, onde ele
portanto, viveu de uma grande parte da sua vida. No dia 22 de dezembro do ano de 1989, 5 meses depois da sua esposa. Faleceu de um enfisema pulmonar, contra o qual ele já lutava há cerca de 3 anos. E está enterrado no cemitério do Montparnasse. Ora bem, eu desejaria agora apresentar-vos, sim, minimamente, as obras que tenho do Beckett, que são bastantes. Começaria, talvez, pela parte da poesia, que tenho aqui à minha direita. Ora, primeiro tenho este volume de teatro, que tem o nome Teatro, onde estão reunidas 3 peças, que serão, aliás, as suas primeiras peças, primeiras e que o lançaram. As primeiras grandes peças que o tornaram conhecido internacionalmente, que é À Espera de Godot, O Fim de Festa e A Última Gravação. Portanto, já estão a ver aqui O Fim de Festa, que depois tem outros títulos noutros livros. A Última Gravação, que também tem outros títulos noutros livros. Portanto, estão as 3 peças que estão neste livro. Depois tenho aqui 2 edições, onde está o Há os Dias Felizes. Este tem só o Há os Dias Felizes, que se chama mesmo só Dias Felizes. E este tem com o título Há os Dias Felizes, portanto está mais próximo do original. E também depois tem uma outra pequenina peça no final que se chama Não Eu. Não Eu. Depois tenho então aqui um outro volume que tem 3 peças. Uma delas que tem o nome A Última Bobine. Lembram-se que eu já disse que tenho esta peça com vários nomes. Neste caso é A Última Bobine. Depois tem também o Eu Não, que já estava aqui, que aqui era Não Eu, no outro livro anterior que mostrei antes. E neste é Eu Não, portanto, outra tradução diferente. E tem uma terceira peça, que é A Cadeira de Embalar, que no original é... Este foi publicado primeiro em inglês, que é o Rockaby, e depois traduzido para francês com o título Berceuse, e que em português é A Cadeira de Embalar. Portanto, 3 peças. Depois tem então o Jogo do Fim. Aqui tem o título O Jogo do Fim, mas neste, a mesma peça já tem o título Fim de Partida. Estão a ver? Já são 2. Aliás, já mostrei há bocado um outro onde tinha o nome Fim de Festa. São 3 traduções para português, todas elas com títulos diferentes. E, finalmente, tenho então um livro que saiu muito recentemente, editado pelas edições 70, que é o Teatro Completo de Beckett. Este aqui traz então toda a sua obra teatral. Não só aquela que foi editada para o teatro e representada, encenada e representada, como outras peças, digamos assim, outros textos teatrais escritos para a televisão e até para o cinema e para a rádio. Tudo isso está aqui neste livro. Tem aqui dezenas e dezenas de peças de todo o tipo, espécie e feitio. Então tem aqui toda a obra teatral, a começar, como já disse, pelo primeiro, que é A Espera de Godot, e que segui por aí abaixo. Fim de Partida, Dias Felizes, todos os que caem. Depois, a Última Gravação de Crepe, aqui já tem o título, A Última Gravação de Crepe. Depois, por aí abaixo, pronto, peças teatrais, rascunhos radiofónicos, peças para rádio. Isto é a obra teatral. E agora, iríamos então para a prosa, para a obra romanesca, portanto, para os romances. Temos aqui romances e novelas, portanto, ou seja, obras grandes e obras curtas. E começamos então, aqui mais ou menos vamos, digamos, por ordem cronológica, em função da data em que foram publicadas, originalmente. E o primeiro, como vimos, foi o Murphy. O Murphy, que foi editado em 1938 e depois traduzido para francês, 10 anos depois, em 1948, é que foi traduzido para francês.
o Murphy, que é a tal peça onde ele fala um bocado da prostituição lá em Paris. Depois tenho a outra muito famosa, que é o What. Esta escrita também em inglês primeiro, com o mesmo nome What, e depois traduzida para francês. Foi publicada em inglês em 1953 e para francês só foi traduzida em 1968, a que foi traduzida. Aliás, ele começou a escrever isto, ele escreveu no tempo da guerra, mas só veio a ser editado depois, muito depois da guerra. Portanto, como já disse, é em inglês no ano de 1953 e, digamos, 10 anos depois de ter escrito, e em francês ainda muito mais tarde, portanto, no ano de 1968. E depois tem então a tal trilogia, muito famosa e muito importante, também, que é uma coleção que eu deu muito a conhecer. O primeiro, o Molloy, que foi publicado em 1951, estes já da época, já são da época francesa, não é? Portanto, que é em francês, em 1951, traduzido para inglês em 1955. Depois o segundo é o Malone Meurt, que em português é Malone está a morrer, que foi editado em 1951 também, e que foi traduzido para inglês em 1956. E depois então, o terceiro, não é? Que é o tal com um nome muito, muito estranho, que é no original L'Innommable, e que em inglês passou o título de Unnameable, e em português O Inominável. O original francês é de 1953, a edição inglesa é de 1958. Portanto, depois o seguinte, esta é pequenina, é assim, uma novelazinha, que é o Mal Visto e Maldito, que foi traduzido aqui do francês, da versão francesa, que é Mal Vu, Mal Dit. Mas o original tinha sido em inglês. Portanto, a primeira edição era inglesa e saiu em 1982. I've Seen, I've Said. E depois tem então aqui um outro que tem duas novelazinhas, duas pequeninas novelas, que é engraçado que estas, embora seja prosa, são perfeitamente possíveis de representar como peças de teatro, como monólogos. Então, em que há um narrador que conta uma história. O primeiro é o Companhia. Aliás, aqui estão, primeiro está o Primeiro Amor e depois o segundo está o Companhia. O Primeiro Amor, que foi editado em 1970 em francês, Premier Amour, e depois em inglês, First Love, em 1973. E depois o outro, o Companhia, que é Company em inglês, e depois Compagnie em francês, aqui foi ao contrário, editado primeiro em inglês em 1979 e depois passado para inglês em 1980, para francês em 1985. É interessante que depois tem aqui umas entradas onde fala da representação dele em Portugal. Diz que aqui o primeiro amor foi representado, foi uma tradução do Miguel Borges, que estreou no Teatro Paulo Claro, no ano 2001. E para terminar, temos também uma pequenina novela, esta já assim do fim da vida, que é o original inglês, Worst Word Who, em português, Pior Avante Marche, numa tradução do Miguel Esteves Cardoso, e que está editado pela Gradiva. Ora, pronto, já apresentei as obras todas que eu tinha do Beckett, e pronto, por hoje é tudo o que eu tinha para vos falar sobre este escritor. Espero que tenham gostado, e para a semana cá estarei, se tiver vida e saúde, e puder, para vos falar sobre um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem!